Boa tarde, senhores juízes, senhoras juízas, meus colegas procuradores da Fazenda, os colegas auditores da Receita Federal. Agradeço o convite que foi feito para eu estar aqui hoje pela Images, na pessoa aqui eu faço do nosso coordenador, Dr. Marcel Citro, juiz federal, e da doutora Simone Anacleto, minha querida colega, amiga de tanto tempo. Cumprimento também os meus colegas aqui de mesa, o Dr. Ederson Porto, e também os meus colegas de Procuradoria, nosso regional, Dr. Degani, e o nosso adjunto da dívida ativa, Dr. Cristiano, pessoas de extrema competência, de capacidade técnica elevada e que estão nesses cargos com uma medida de justiça muito grande. A minha exposição, ela vai tratar da redução da litigiosidade, mas ela não vai enfocar, obviamente, na parte que o Cristiano já abordou da dívida ativa da União. É claro que algumas dessas medidas, vocês verão, elas abrangem as execuções fiscais, obviamente, mas o foco dessa exposição não são as medidas administrativas que o Cristiano muito bem expôs. Eu vou pedir para vocês o controle. Claro. Onde é? Acho que é aqui. Aqui, ó. Aí do lado. É nesse aqui, né? Tá. A princípio serão esses os atos normativos, né, que eu vou abordar. São 9 slides que eu passarei. A princípio tinham me passado a informação que seriam 30 minutos, não sei se fica mantida. É isso, né, Degani? Tá, 30 minutos, vou cumprir regiamente com o nosso prazo. Inicialmente, então, nós temos como o ato legal fundador na PGFN da nossa atuação no que tange à dispensa de contestar e recorrer, esses 2 artigos, 18 e 19 da Lei 10.522. A gente pode dizer, assim, com alguma licença poética, que esse é o primeiro normativo que tratou dessa matéria. Nós temos um decreto de 97, que é o 2346, mas ele teve uma aplicação muito restrita no âmbito da PGFN. Então, eu prefiro dizer que é com a Lei 10.522, que é a conversão da medida provisória do CADIM, né, que foi reeditada 79 vezes, e resultou nessa lei que nós, na PGFN, passamos a ter um ato de natureza legal que nos respaldava pela primeira vez a deixar de recorrer. Então, ele traz essa ideia de que muitos têm até hoje, viu? É impressionante como eu ouço isso com muita frequência, que a advocacia pública, ela entulha os tribunais com recursos porque é obrigada a recorrer sistematicamente. Isso não é verdade. É preciso repetir, isso não é verdade. Desde 2002, nós temos um dispositivo legal, é bem verdade, em hipóteses restritas, e nós as interpretávamos também restritivamente. A PGFN entendia que apenas nessas hipóteses nós deixaríamos de recorrer naquelas matérias. E quais eram essas hipóteses? Na sua redação original da 10.522. Havia 10 matérias, 10 itens, 10 temas no artigo 18, na verdade eram 8, depois passaram a ser 10, e os atos declaratórios do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Esses atos pressupõem uma jurisprudência pacífica no STF em matéria constitucional e no STJ em matéria infra. Então, podemos dizer, então, começamos com esse arcabouço normativo e a nossa interpretação, eu insisto, era bastante restritiva. Naquelas matérias que nós não encontrávamos um ato declaratório ou o artigo 18, a rigor, o procurador da Fazenda, ele recorreria. Aí nós tivemos a primeira alteração. Foi com a Lei 11.033, foi uma lei que foi gestada pela PGFN, obviamente aprovada pelo Congresso Nacional, mas desenhada dentro da instituição PGFN, em que nós agregamos alguns pontos. Uma das grandes deficiências da Lei 10.522 era que ela dispensava o recurso, mas não dispensava a contestação. Ou seja, o procurador contestava para depois, no momento da decisão judicial,
deixar de recorrer, algo que não fazia sentido nenhum, como todos percebiam na época. Mas ainda muito presos à cultura de que precisávamos de uma autorização expressa do legislador, só passamos a ter um comportamento diferente, deixar de contestar, quando isso passou a estar espelhado na legislação. E colocamos lá também, a partir da Lei 11.033, que o procurador poderia fazer o reconhecimento da procedência do pedido, naquelas hipóteses de ato declaratório e do artigo 18, e a contrapartida seria a não condenação em honorários. Passamos a ter também um ganho ali interessante no que tange à administração tributária. Até então, a Receita tinha uma faculdade de, se quisesse ou não, seguir aquele ato declaratório. Passamos com a 11.033 a ter uma obrigação de a Receita Federal seguir o ato declaratório, não constituindo mais os créditos tributários e revisando de ofício os lançamentos que porventura tivesse efetuado. É interessante observar o seguinte: eu estou aqui falando de ato declaratório e talvez nem todos saibam como é que se dava, como é que se dá até hoje a estrutura disso. Verificado que determinado tema, ele pacificou-se no STF ou no STJ, a PGFN expõe isso num parecer, leva esse parecer à aprovação do ministro da Fazenda, agora ministro da Economia, e, uma vez aprovado, ele edita o ato declaratório, fazendo referência, inclusive, a esse despacho do ministro da Fazenda. Então, com todos esses elementos, a Receita Federal, a partir da 11.033, passou a ter que revisar os seus lançamentos e não constituir mais os créditos tributários respectivos. Um ponto negativo dessa estrutura que tínhamos até então, da 11.033, os senhores verão que tivemos outras alterações. Um ponto negativo era a relutância que nós verificávamos de determinados ministros em aprovar esses pareceres. Como isso significa, obviamente, uma não atuação, isso pode ser interpretado por órgãos de controle, por Ministério Público, por autor popular, que você estaria deixando de alguma forma, trazer recursos para o Estado. Alguns ministros têm alguma, como eu disse, relutância. Isso nos levava a, dependendo da personalidade, né, de cada um, a ter poucos atos declaratórios aprovados. Eu pude verificar isso ao longo aí desses últimos 15, 20 anos que eu estou atuando lá na PGFN, no órgão central. Em alguns momentos nós conseguimos aprovar vários atos declaratórios, em outros travava no gabinete do ministro da Fazenda. Então, esse é um ponto negativo que eu verifico nessa sistemática. Continuando. Como eu disse, era um pouco travada a nossa interpretação, bastante restritiva. Mas já em 2008 e 2009, nós começamos a abrir, ousar um pouquinho, não nos prendermos muito ou absolutamente ao texto legal, que é o que também a dívida ativa acabou fazendo ao longo dos últimos anos. Passamos a ousar um pouco. Com esse parecer 2683, que eu faço referência ali, nós aqui já reconhecíamos que, não obstante não estivesse expresso na 10.522, todos os atos administrativos de auditores e procuradores, e aqui incluía então a nossa atuação na dívida ativa da União, estavam vinculados com os atos declaratórios. Ou seja, não obstante não estivesse lá dito que, a partir do ato declaratório, aquele crédito não seria inscrito em dívida ativa, não seria cobrado, com este parecer que foi aprovado pelo Procurador-Geral de então, os nossos procuradores da Fazenda passaram a estar vinculados em todos os seus atos, não apenas na sua atuação judicial de contestar e recorrer. E aqui também a gente reconhecia que as fontes pagadoras, não só a Receita Federal, também estava desobrigada de fazer a retenção. Ao nosso ver, não faria sentido nenhum, e insisto, não obstante a lei não o dissesse, que as fontes pagadoras continuassem a fazer a retenção
obrigando a um pedido de restituição na Receita ou no Poder Judiciário. O outro parecer, que é de 2009, também ele vai um pouco além do que estava na 10.522. Aqui a gente dizia, neste parecer que também foi aprovado pelo Procurador-Geral de então, que o contribuinte também tinha direito, em decorrência do ato declaratório, a ser restituído daquilo que ele pagou indevidamente nos últimos 5 anos. 5 anos contados, desculpa, do pagamento. O marco, né? O marco para a contagem do prazo prescricional era o pagamento, que é a extinção do crédito tributário. Então, aqui também, não obstante não tivesse uma previsão expressa de restituição administrativa, por parecer, a Procuradoria avançou para além do texto legal. E aí vem a primeira portaria que tratou desse assunto de uma forma sistematizada, que é a Portaria 294 de 2010. Ela, como eu disse, buscou dar um tratamento global a esse tema da dispensa de recorrer e de contestar e passou a elencar todas as hipóteses normativas, legais que existiam e algumas que foram trazidas aqui como inovação. Algumas, então, que já existiam e que a portaria consolidou. Súmulas do Advogado-Geral da União, pareceres aprovados pelo Advogado-Geral da União, súmulas do CARF, uma vez aprovados pelo Ministro da Fazenda, isso pela própria legislação vincula a administração tributária, parecer aprovado pelo Procurador-Geral ou adjunto, nos termos do regimento interno da PGFN, qualquer parecer aprovado por qualquer dessas autoridades vincula a nossa atuação, inclusive judicial, é isso que a Portaria 294 dizia, e, portanto, dispensava a contestação, dispensava o recurso. Súmula, por óbvio, né, súmula vinculante do STF e decisão proferida em controle concentrado. Mas a grande inovação trazida por essa portaria está no slide seguinte. Vocês verão ali que, bem antes da Lei 12.844 de 2013, portanto, em 2010, a nossa instituição passou a adotar aqueles temas definidos em repercussão geral e em recurso repetitivo como dispensando o recurso e a contestação. Por que eu digo antes da Lei 12.844? Porque essa lei ela vem e altera a 10.522 e passa a prever que esses julgamentos terão esse condão. Eles acrescentam os incisos 4 e 5 ao artigo 19, e ela é importante porque, se vocês olharem nos parágrafos que se seguem ao caput, esses julgamentos, em repercussão geral e recurso repetitivo, passam a vincular a Receita Federal do Brasil, uma vez emitido o parecer da PGFN que esclareça a abrangência daquelas decisões. Então, eu gostaria de frisar nesse ponto que mesmo antes de uma alteração legislativa, aliás, a alteração legislativa veio para reforçar a decisão de política institucional da PGFN de não recorrer naquelas hipóteses e de também vincular a Receita Federal, mas bem antes, então, dessa alteração legislativa, a própria instituição ela se curva a esses entendimentos, mesmo sem ter ato declaratório. E esse é um ponto relevante. Nesse item, não há necessidade de edição de ato declaratório e aquele calvário, aquele périplo que, por vezes, nós verificávamos de ver um parecer aprovado pelo ministro da Fazenda. Outras hipóteses também. A segunda, que era o antigo artigo 2º, né, da Portaria 294, nós passamos a prever também que não interporíamos recursos em determinadas hipóteses nos casos de jurisprudência reiterada e pacífica dos tribunais superiores. Ou seja, mesmo sem julgamento de repercussão geral, mesmo sem um julgamento do recurso repetitivo, mesmo fora daquelas hipóteses, mesmo sem ato declaratório, a coordenação de representação judicial em Brasília, ela confeccionava uma lista, e aí é um ponto irrelevante, exaustiva de temas que, uma vez enfrentados pelos procuradores, eles não interporiam o recurso.
Aqui é até um passo muito maior do que a repercussão geral e o recurso repetitivo. E a grande vantagem, eu insisto com vocês, era a desnecessidade de intervenção, nesses casos, do ministro da Fazenda. E aí nós passamos para a portaria, e os senhores vão ver que o meu propósito em apresentar a portaria anterior é que os senhores percebam a evolução que o tema foi tendo ao longo desses anos. Por isso que está tudo em ordem cronológica. Eu passo agora para a portaria atual, é a portaria 502 de 2016, que revogou a 294 e, portanto, sistematiza esse tema no âmbito da PGFN. Ela amplia ainda mais as hipóteses de dispensa, mesmo sem fundamento legal expresso. Além daquilo que eu já havia exposto anteriormente, passam a vincular a nós, procuradores da Fazenda, quaisquer súmulas do CARF, mesmo aquelas não aprovadas pelo ministro da Fazenda. Todas as súmulas, e não apenas as súmulas vinculantes do STF, de tribunais superiores. Os casos de jurisprudência consolidada não se limitam aos constantes da lista nacional, que continua a existir. Se vocês forem no site da PGFN e buscarem por essa lista, ela está lá. Mas os casos de jurisprudência consolidada não mais se limitam aos constantes da lista nacional, para fins de dispensa de interposição de recurso. Ela continua, sim, sendo exaustiva para a contestação e a desistência de recursos interpostos, mas o procurador passa a ter a possibilidade de não recorrer em face desse dispositivo, mesmo, insisto, estando fora da lista consolidada. O artigo 2º-A dessa portaria também traz um elemento interessante, que é o procurador deixar de recorrer numa hipótese que não se amolda exatamente ao caso julgado pelo Tribunal Superior, mas cujos fundamentos determinantes, uma vez extraídos, vão levar à mesma consequência naquele processo que ele tem lá sob a sua análise. Então, também é uma inovação muito interessante. E também, ali eu menciono, a dispensa de recorrer em face do proveito econômico. Também sem base legal, mas, enfim, a base é a portaria 502, e é apenas para os recursos excepcionais e respectivos agravos. Lembrando, o limite de ajuizamento de execução fiscal atualmente é de R$20 mil, então a dispensa de recorrer, a gente julgou, quando fizemos essa inclusão, o artigo 4º na portaria 502, que se a gente não movimentava o Poder Judiciário com uma execução fiscal por um valor, inexpressivo, o mesmo poderia ser utilizado para deixar de se interpor alguns recursos, que são os recursos excepcionais e respectivos agravos, com algumas exceções. A própria portaria traz que, em determinados casos, esse não recorrer em face do proveito econômico não se aplicaria. No slide seguinte, continuo com a portaria 502 de 2016, eu menciono que a contestação e a interposição de recursos dependem de justificação se contrariar as hipóteses de dispensa. Qual foi a ideia aqui? Nós temos aqui todo um arcabouço que permite, que justifica a não interposição de recurso ou a não contestação. Mas se mesmo assim o procurador, por algum motivo, verificar que se poderia interpor o recurso, ele vai ter que justificar. Se cria aí, digamos assim, um custo, para a interposição do recurso nessas hipóteses. E isso decorreu de uma constatação. Não obstante todo esse arcabouço normativo, se verificava ainda, ou se verifica ainda, que em determinadas situações o recurso é interposto. O colega ainda, ele entende por recorrer ou contestar, mesmo tendo
possibilidade de não fazê-lo. Então, se cria aqui um incentivo inverso para a interposição do recurso. Esta portaria que eu menciono, a 735 de 2018, ela é do finalzinho de 2018, de dezembro. Ela fez algumas alterações na portaria 502 e eu destacaria duas, que eu reputo as mais relevantes. O artigo 4º, que permite a não interposição de recurso no caso de uma extinção de execução fiscal pela prescrição intercorrente de créditos classificados no nosso rating em C e D. São aqueles créditos de difícil recuperação ou irrecuperáveis. Aqui, qual foi a ideia que está por trás, qual é a razão, a razoabilidade disso daqui? Muito provavelmente, esses créditos eles não serão cobrados, pela sua dificuldade de serem recuperados. Não havendo condenação em honorários e não havendo penhora útil nos autos, aqui se diz para o procurador, a mensagem que se quer passar é o seguinte: não perca tempo com isso. Não faça interposição de recursos nessas hipóteses. Nas demais hipóteses, é claro, deve-se ter um cuidado muito maior na análise, mas nesses casos aqui, o cuidado ele é relativizado. No artigo 5º, também incluído por essa portaria 735, a novidade é que o agravo de inadmissão de RESP-RE deve ser considerado uma medida excepcional. Isso também decorreu de uma constatação de um número elevado de recursos, né, extraordinário e especial, e dos agravos para destrancá-los. Aqui é uma ideia de que, olha, tenhamos mais seletividade na interposição desses agravos, porque o êxito nos tribunais superiores é muito baixo. Então, e aqui recomendávamos também, à luz de decisão do STJ, impugnar todos os fundamentos, não obstante a decisão pudesse ser dividida em partes, em face de uma decisão até razoavelmente recente do STJ, uma recomendação de impugnação de todos os fundamentos. No slide seguinte, eu tento fazer aqui um resumo disso, dessa portaria 502 e da portaria 294, que, de fato, ambas elas partem de uma opção de política institucional da PGFN, de não recorrer de forma sistemática, partindo, né, da ideia de que nós, procuradores da Fazenda, não temos o dever de recorrer sempre. Há um respeito à força persuasiva das decisões dos tribunais superiores. Buscamos aqui também uma eficiência por parte de nós e por parte da Receita Federal, né, que também se vê vinculada aos atos declaratórios, à repercussão geral, ao recurso repetitivo, e um respeito ao cidadão, que não precisa ter que acionar o Poder Judiciário ou se ver executado com uma execução fiscal em temas em que já há uma pacificação jurisprudencial. Eu menciono aqui que esta portaria, por ser uma portaria da PGFN, não tem o condão, obviamente, de vincular outros órgãos, né? Não obstante a Receita Federal esteja seguramente vinculada, como eu já disse e friso, à repercussão geral, ao recurso repetitivo e aos atos declaratórios, que só nos últimos 3 anos, enquanto eu estive lá como procurador-geral, nós aprovamos mais ou menos 20 atos declaratórios. Tive sorte de encontrar ministros da Fazenda dispostos a assinar esses atos. E o grande ganho que se tem com esses atos declaratórios, nesses temas, é a vinculação, como eu disse, da Receita Federal. Mais recentemente, no dia 8 de abril, publicado no dia 9, nós tivemos um despacho do ministro da Fazenda que aprovou o parecer que embasou esta portaria 502. A gente quis dar um reforço aqui, com uma assinatura, né, de um ministro de Estado, no caso o ministro da Economia, referendando toda essa política institucional como fora lá em 2010 com a 294.
enquanto que em 2010, com a 294, o parecer que fundamentou aquela portaria da então Procuradora-Geral, doutora Adriana, foi aprovado pelo ministro. O de 2016 eu não tive esse cuidado e, felizmente, o doutor Levi, meu assessor, conseguiu ter esse cuidado maior e ter a chancela, vamos dizer assim, a toda essa política institucional com a aprovação pelo ministro da Fazenda. Eu ainda tenho 5 minutos, então eu vou tratar de uma outra portaria, e aí eu finalizo a minha apresentação, que é uma portaria conjunta, AGU e Ministério da Fazenda, 249 de 2010. Ela vem a regulamentar o artigo 20A da Lei 10.522 e foi incluída por uma lei de 2012, que é a Lei 12.649, e na qual se diz ali, nos casos de execução contra a Fazenda Nacional, é a PGFN autorizada a não opor embargos, quando o valor pleiteado pelo exequente for inferior àquele fixado em ato do ministro da Fazenda. E a nossa decisão lá em 2012 foi de que esse valor seria o mesmo do ingresso de uma execução fiscal, né, R$20 mil, e ainda com um pequeno adicional ali. Se o valor for superior a R$20 mil, mas a diferença dos cálculos for inferior a 2%, limitado a R$20 mil, também não se apresenta os embargos à execução. Aqui, essa medida também teve o objetivo de diminuir, né, o número de atuação judicial, fazendo uma priorização, uma racionalização dos nossos recursos humanos e tecnológicos, atender um problema estrutural da Receita Federal, porque na maioria desses casos estamos tratando de créditos tributários e que necessitariam de uma interlocução com a Receita Federal, que não tem uma estrutura para tratar de valores tão baixos, né? Ou seja, a Receita também prioriza a sua atuação, não faria sentido ela, ao tempo que prioriza a sua atuação, nesse ponto, ela trata de todos os processos, inclusive de valores muito inferiores. Então, buscamos aqui uma medida de racionalidade e sempre, óbvio, né, administrar é fazer escolhas. Então, a escolha que nós fizemos nesse momento desta portaria foi de deixar de lado esses pequenos valores. Em resumo, prezados amigos, eu diria que este sistema de redução de litigiosidade na PGFN, ele, como vocês viram, ele não surge do dia para a noite, ele foi um processo lento, começou lá, como eu disse, em 2002, ele esbarra num primeiro momento numa cultura, a cultura então vigente era uma cultura de interposição de recursos, obviamente preenchidos os pressupostos recursais em todos os casos. Então você quebra num primeiro momento, com base em lei, esta cultura, você vai evoluindo por uma dispensa em hipóteses restritas, você vai ampliando essas hipóteses em atos infralegais, partindo do princípio que nós somos regidos pelo princípio da eficiência, do artigo 37 da Constituição, que nós podemos editar atos com base nesse princípio, e nós hoje temos um arcabouço que nos permite dizer que o recurso não é uma fatalidade, é uma possibilidade, desde que haja desde que se anteveja o êxito naquele ato recursal ou naquela contestação. Enfim, amigos, busquei dar esse panorama muito rapidamente nesses 30 minutos de como esse tema evoluiu no âmbito da nossa instituição PGFN. Muito obrigado pela atenção.